Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Bernabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Bernabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia como Paulo e Bernabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos aos irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e das regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Bernabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abstecer-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor.
Seu brilho era como de uma pedra preciosa, com o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Quero habitar para as trevas do pecado, dissipar o caminho de oração, iluminar e deixar-nos o céu reinar. Vamos deixar
que é Jesus que está fora, em uma porta que não tem maçaneta. Vocês lembram dessa imagem? E Jesus está com o pé batendo a porta. Se a porta por fora não tem maçaneta, o que tem que acontecer para Jesus entrar? O que tem que acontecer para que Jesus possa entrar? Alguém? E quem abre a porta? Aí a gente diz assim: eu abro as portas do meu coração. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso. Mas será que você está dando livre acesso do Senhor à sua morada? Na segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, na segunda parte, João vai dizer que há um muro, é tão bonito a visão, que há um muro, mas esse muro, praticamente, ele tem 4 grandes portões, né? Ou 4 grandes entradas. Uma para o sul, outra para o norte, outra para o leste e outra para o oeste. O que João quer dizer com isso? Da universalidade da salvação que Deus confere a cada um. Não importa de onde eu venho, eu tenho acesso à casa de Deus. Opa, padre, acho que o senhor estou de leitura, porque João vai dizer que não tem tempo. Se não há tempo, então logo não é casa. Mas há um acesso livre, né? Eu abro as portas do meu coração. Mas na verdade, quem abriu, quem escancarou as portas do seu coração, quem escancarou as portas da sua casa, para nós foi o próprio Cristo. Aí a gente pode até lembrar assim, né? Lembrando lá do Toquinho, Vinícius de Moraes, né? Pelo uma casa muito engraçada, não tinha tempo, não tinha nada. Aí a gente muda assim: mas todos podiam dormir ali, porque na casa era para mim, né? Eu sei. Porque o próprio Cristo, né? O próprio João vai dizer que a visão dele não havia mais tempo. E a gente então faz aquela leção divina e lembra que o Senhor falou o quê? Destruí este templo e eu edificarei em... Que bonito! Que bonito perceber que Jesus verdadeiramente cumpre a sua palavra, principalmente se compararmos ou se olharmos para essa passagem do Apocalipse. Há um lugar que tem até um muro, mas as portas estão abertas. Seja de onde a pessoa vier, ela poderá entrar. Ela poderá entrar. É engraçado que João até nos coloca medo, né? Nesse lugar não há mais sol, nesse lugar não há mais lua, não há mais luzeiro. Mas aí olha como ele termina: pois a glória de Deus ilumina esse lugar. Pois a glória de Deus é suficiente para que aqueles que ali estejam sejam iluminados, sejam verdadeiramente vistos, não só por Deus, mas por todos aqueles que ali habitam.
está justamente no Evangelho de hoje. E você quer morar nesse lugar tão bonito que João nos apresenta hoje? Há apenas duas condições. E quais são elas? Quais são elas? Quem prestou atenção? Primeira condição é a primeira condição é amar. A primeira condição para habitar nesse reino de Deus é amar. Estamos verdadeiramente amando, mas um amor de forma incondicional, sem cobrarmos ou sem exigirmos nada. Estamos amando como Deus nos ama. Estamos amando a Deus por quê? Porque Ele pode me curar, porque Ele pode me libertar, porque Ele pode me dar um emprego, porque Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ou estamos amando a Deus porque Ele é Deus? Porque a primeira forma de amor que eu falei é um amor interesseiro. É um amor que ainda não é puro. E se ainda amamos assim porque Deus pode me dar algo, nós temos que purificar o nosso amor, ou fazer com que o nosso amor saia desse plano meramente terreno e passe para um plano espiritual. Aquilo que nós chamamos de amor ágape, do amor de entrega, do amor, que se coloca, do amor que se dá, do amor que não cobra, do amor que simplesmente ama, porque o outro é digno de ser amado, mesmo que o outro muitas vezes não me ama. E a segunda condição é viver e cumprir, ou como diz o próprio Evangelho, guardar os mandamentos de Deus. E aqui é que muito cristão, que muito católico se dá uma rasteira. Porque quando Deus nos pede, guarde os meus mandamentos, e aí a gente começa a nossa murmuração, Ah, Senhor, como é que pode? Eu te amo tanto, até quando assim, mas eu te amo, Jesus, venha me ver junto a mim. Aí o Senhor fala assim, guarda meu mandamento. Isso não. Como assim?
Porque aí se faz a promessa. Porque aquele que ama e guarda os mandamentos, o Pai o ama. Olha só que bonito. O Pai o ama. E eu e o Pai habitaremos nele. E eu e o Pai habitaremos nele. E a gente vê uma exemplificação do que é esse amor pelo outro, nessa primeira leitura do primeiro concílio de Jerusalém, quando tem essa perturbação por causa da circuncisão. Então o povo está lá, boa, seja batizado, recebe o Espírito Santo, o povo está lá, eu sou de Cristo, eu te amo, Jesus. Aí sempre chega aquele pessoal, né, do povo, né? E aí, mano, tá bem? Olha, para você ser de Jesus, você tem que circuncidar. Mas é necessário mesmo. É como se nós disséssemos assim: olha, para você ser de Jesus hoje no ano de 2012, você tem que ir uma vez na vida à Aparecida. Vamos pensar assim. Se você não for visitar a mãezinha Aparecida, você não é católico. Imagine se a igreja colocasse uma lei dessa. Quantos iriam morrer sem serem católicos? Pelo menos segundo a norma da igreja. Isso começou a causar grande tristeza naqueles que estavam assumindo, aderindo aquilo que era a pregação dos apóstolos. E aí os apóstolos se reúnem, primeiro para pedir, como Jesus prometeu no Evangelho: não vos preocupeis, não vos tornais tímidos. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então os discípulos se reúnem em Jerusalém, com certeza ali no cenáculo, né, que virou a casa onde o Espírito Santo se manifestava naquele momento. E os discípulos decidem que não é necessário que os pagãos se circuncisem ou que se submetam à circuncisão, como também não é necessário que eu vá para a Aparecida para que o meu batismo tenha validade. Eu fui batizado, eu me tornei filho e filha de Deus, o Senhor se fez morada em mim, eu aceito viver a vontade de Deus, porque eu amo a Jesus Cristo, o Pai faz morada em mim, e pronto. A única recomendação que eles vão dizer é qual? Se abstenham de carnes sufocadas, carnes dadas pelos ídolos e das uniões ilegítimas. Abre aspas aqui. E quantos hoje vivem em uniões ilegítimas, né, gente? E quantos hoje vivem em uniões ilegítimas? Desde aquele momento, no início da igreja, a igreja combate esse tipo de união. E hoje nos querem empurrar, né? Como se isso fosse normal, como se isso fosse natural, como se isso fosse vontade de Deus. Daqui a pouco vocês assistem o comentário, vocês vão entender o que eu estou falando.
necessário que verdadeiramente nós façamos uma verdadeira conversão, para que nós verdadeiramente aceitemos esse batismo. Porque no dia do nosso batismo, como aconteceu a todas as crianças hoje pela manhã aqui em nossa igreja, no dia do nosso batismo, Cristo, aquilo que a teologia chama de inabitação de Deus, Cristo passa a habitar dentro de nós. Aquilo que nós chamamos então a reconciliação, a restauração da amizade que nós perdemos com o advento do pecado. Nós, através do batismo, nos tornamos novamente filhos, amigos de Deus. E aqui eu queria fazer uma pergunta. Você receberia o inimigo em sua casa? Você receberia porque o silêncio estava falando. Você receberia o inimigo em casa? Mas deveria. Porque Jesus não fez isso com você? Mas claro, normalmente nós não hospedamos o inimigo em nossa casa. Eu só estou dando esse exemplo para que nós entendamos o que acontece quando nós pecamos. Quando nós pecamos gravemente, nós rompemos a amizade com Deus, aquela amizade que se iniciou no batismo, ou que foi restaurada no dia do nosso batismo. Então, através do nosso pecado mortal, nós rompemos novamente essa amizade. Por isso que os discípulos vão dizer: cuidado com tudo aquilo que pode te tirar a graça santificante. Mas podemos dizer também que a amizade é a graça santificante de Deus agindo em nós, e nós podemos perdê-la através do nosso pecado mortal. Quando nós não vivemos e não obedecemos e não cumprimos os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, nós rompemos essa amizade com Deus. E é o único momento que nós podemos dizer que Deus para de morar em nós, que a inabitação é rompida, não porque Deus quer, mas porque nós trancamos, nós não abrimos a porta para Deus entrar. Pode ficar. Quando nós fechamos a porta, mas o problema não é simplesmente romper, porque de certa forma, a grande maioria das pessoas rompe essa amizade com Deus, mas graças a Deus volta, através de uma boa e santa confissão. O grande problema é quando nós nos recusamos a reconhecer que estamos errados, que pecamos gravemente. E a gente se recusa a fazer uma santa confissão. Por mais que Deus diga: meu filho, volta, volta, se arrependa dos seus pecados. Lembra aquela eis que a porta e bato? Deus está batendo, deixa eu entrar. E nós, com o nosso pecado, dizemos: não com o pecado, mas com a resolução de não confessarmos o nosso pecado. Nós dizemos: não, Senhor, eu não quero que tu mores mais em mim. Eu não quero a sua inabitação em minha alma, em meu coração. Eu me recuso a abrir a porta a ti.
Deus, como é muito educado, Ele respeita aqueles que assim decidem. Aqueles que talvez não vejam o fantástico daqui a pouco, ou amanhã, né? Com certeza isso aí vai bombar, vai virar um viral, né? No Facebook, ou no YouTube, né? O negócio é que esse padre, há mais de 5 anos, né, nas suas homilias, vem atacando a igreja e ensinava para os seus fiéis doutrinas que a igreja nunca falou. Porque a igreja, questionando a autoridade da igreja, como muitos questionam. Não sei por que a igreja não deixa os padres casar. E alguns de nós vão falar, casado com fé, juntado com fé. Ei, sabe de tudo, né? E aí por aí vai, né? E por aí vai. Não sei por que a igreja não deixa eu abortar. Poxa, é o filho de um estupro. Não sei por que a igreja fica falando que o Brasil não tem pena de morte. Está vendo esse monte de assassinato aí? Não sei por que a igreja não deixa diminuir a maioridade penal. Está vendo esses menores tudo matando aí? E nós vamos fazendo esses questionamentos. E quando menos nós esperarmos, nós estamos matando uns aos outros. Porque a igreja pensa na vida. A igreja, ela é de um Deus vivo, que deu a vida por todos nós, inclusive por mais de nós, e de repente tenha tirado a vida de um parente nosso. E eu já passei por isso. Eu já tive dos meus irmãos foi assassinado. E nem por isso eu quero a pena de morte para aquele que matou o meu irmão. Porque não ia resolver nada. Primeira coisa, o meu irmão não ia voltar à vida. E nós vamos ficando, né? E esse padre, então, durante muito tempo, tem dito essas coisas, até que essa semana, o bispo dele, lá depois de consultar os outros bispos, depois de consultar o Papa, fala: meu filho, volta, quer voltar? Volta. E ele falou: não. Então ele falou: meu filho, então é o seguinte, tu estás excomungado. Porque não adianta muitas vezes, né? E é bonito que lá no Código de Direito Canônico, o primeiro parágrafo diz que a excomunhão nunca é uma punição, mas uma tentativa de amar aquele que não quer ser amado. Para que de repente, através da excomunhão, a pessoa volte para a casa de Deus. Quando ela percebe o tamanho do erro, a excomunhão é um ato de amor da igreja para a pessoa. Porque se ela não quer ser igreja, ela tem toda a liberdade, então, de ser uma igreja. Mas vocês vão ouvir lá o que eu vou falar, né? Só dando igual para a coisa. Mas eu tinha que falar sobre isso. Eu não sei o que eu vou colocar lá. Vou colocar lá no meio do Instagram. Mas eu queria que vocês entendessem que somos nós que temos
No dia do seu batismo, foi plantada essa semente de céu, essa semente de paraíso. A Santíssima Trindade entrou, infundiu-se em ti. Não que ela não existisse em você no dia do seu nascimento, mas de uma maneira ímpar e nova. A Santíssima Trindade faz morada dentro de você. Porque antes do seu batismo, você era como as outras criaturas. Podemos achar Deus nos passarinhos? Sim ou não? Podemos achar Deus nas árvores? Sim, né? Olha que árvore bonita, olha que flor bonita, né? E a beleza, porque Deus diz lá no Gênesis, tudo é bom, porque a beleza das coisas nos remete à bondade, à beleza e ao ato criacional de Deus. Mas quando nós somos batizados, nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo, assim como a Virgem Santíssima, naquele dia em que ela disse sim ao anjo. E Deus faz morada em nós. Só que nós podemos perder essa morada de nós nos recusarmos a crescer no amor, a crescermos na fé, a vivermos os mandamentos. E fazendo alusão de novo a esse livro de Apocalipse, capítulo 14, é como se nós fechássemos ou não abríssemos a porta àquele que bate, àquele que está lá fora batendo. Por isso que eu fiz questão de começar a homilia com essa música, para que verdadeiramente nós entendamos que a possibilidade de vivermos no céu depende de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. E mesmo que o outro, de repente, lembra aquele inimigo que você disse que não pode cear, ele não pode dormir, não pode habitar em sua casa, mude de convicção. Aceite o inimigo em sua casa. Ame o inimigo, perdoe o inimigo. Porque nós éramos inimigos de Deus, vai dizer a carta aos Hebreus. Mas Deus nos assumiu e perdoou os nossos pecados quando ainda éramos pecadores, vai dizer São Paulo. E se nós temos que ter as mesmas características de Jesus, é necessário que nós amemos o Pai e amemos todas as suas criaturas, inclusive aquelas que ainda não amam. Porque só quando amarmos a Deus e tudo que Deus criou, quando guardarmos o seu mandamento, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e quando Jesus reduz o mandamento, ele vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos, infelizmente é como se nós não abríssemos a porta do nosso coração, da nossa alma, para que Deus nos. Se queremos viver como São João essa experiência que a Virgem Santíssima, São José, todos os santos, né? Vai dizer que haviam 12 colunas. E quem são essas colunas que estão no céu? Os apóstolos, porque eles viveram, deram a sua vida pela causa do Evangelho. Se também nós não dermos a vida, não nos tornarmos mártires, testemunhas dessa palavra, que é a palavra de Cristo, nós corremos o grande risco, mesmo querendo, mas infelizmente, por não vivermos, não habitarmos nesse céu, não fazermos parte desse lugar que João não tem visto em sua vida. As portas estão escancaradas. Não importa de onde você vem, é só você entrar, é só você dizer: vou cantar,
Eu abro tuas portas do meu coração, deixarei. Tu anseias, eu pensei, a salvação. Desejos da minha abre hoje para seu coração e deixa-nos no céu. Vamos cantar essa oração pedindo e deixa-nos no céu entrar. Deixa-nos no céu entrar. Abrirei as portas do seu coração e deixa-nos no céu entrar. Não tenhais medo, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos lembrará tudo o que eu disse. Deixa a luz do céu entrar. Eis que estou à porta e bato. Posso